Bom, gente, mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal. Estamos hoje com uma presença ilustre, o Victor Mansur Peixoto, uma pessoa que sempre colabora com o nosso canal, numa discussão muito importante que a gente nunca faz, os espaços de discussão sobre as práticas afro-brasileiras, sempre se esquecem de lembrar que o Islã foi tão importante quanto também foi o catolicismo na construção de práticas afro-religiosas. Isso é muito esquecido pela academia, pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Quando a gente vai estudar sobre o assunto, não há material para que a gente possa debruçar e falar sobre isso. A literatura é muito pequena porque nunca houve interesse sobre isso. E é parte também do racismo que nós enfrentamos, a xenofobia contra o Islã, e especialmente. Então, trazemos hoje, mais uma vez, Mansur Peixoto, que tem hoje, na mídia social, um dos mais importantes canais de divulgação da história do Islã no mundo. Eu achava que era da América Latina, não, é do mundo. Um dos canais mais importantes, com o maior número de acessos que existe sobre a história do Islã. E é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez com a gente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assim como eu, ele é um muçulmano, já morou no Egito, uma pessoa que estuda o Islã, trabalha também na Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, ele é um funcionário da federação, trabalha na divulgação do Islã pelo Brasil, então uma pessoa que não é um curioso sobre o Islã e que sempre está disponível para colaborar conosco sobre isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade. O Mansur, como eu falei, ele já morou no Egito, bem jovem, tinha na época 18 anos quando se mudou para o Egito. E eu gostaria, Mansur, que você começasse falando para nós o que é o Islã. Bem, o Islã, né, a religião islâmica, ela tem duas definições. A primeira definição, a gente pode falar de uma definição etimológica, e a segunda definição é a histórica e como compreendida pelos muçulmanos. Então, o que é o Islã de um ponto de vista etimológico? O significado da palavra Islã. Porque toda religião, como a gente conhece, sempre tem um acréscimo de ismo, né? Cristianismo, budismo, etc. E o Islã é conhecido geralmente como islamismo, porém essa religião ela não surge com o nome, digamos, póstumo. Era um movimento religioso que depois recebeu o nome. Não, ela já nasce, né, com este nome. E o que este nome significa? O que é que esta palavra significa? Bem, a palavra Islã no idioma árabe, o idioma árabe é sempre muito rico. Nunca tome nenhuma definição sobre nenhuma palavra no árabe como um final. Né? No português, se eu oferecer para você uma manga, eu posso estar dando uma coisa para você comer e para você se vestir ao mesmo tempo. No árabe, né, se você abrir o dicionário de filologia Mughni al-Labib, de Ibn Hisham, a palavra até, hatta, tem 40 significados. Né? Então o idioma árabe ele é muito rico, muito profundo. E a palavra Islam deriva do árabe, que significa o que a gente pode dizer como uma submissão, uma entrega voluntária a uma entidade maior, um criador que se concebe como Allah, né? No árabe, o Deus, Allah. E Allah, dentro do idioma árabe, é uma coisa transcendente, é algo, uma realidade que o ser humano pode expressar através de palavras, mas que ele nunca vai compreender na sua totalidade nessa vida, que é a de um Criador supremo de todas as coisas. Leisa kamitslihi shay, não há nada parecido com ele. É basicamente isso que é o significado da palavra Islã. E o Islã, de acordo com os muçulmanos entendem o Islã, é uma tradição religiosa universal que surge com o ser humano. O primeiro ser humano, Adão, em português, foi o primeiro muçulmano também. Porque o que a gente concebe como Islã é uma forma tardia que essa tradição tomou do ponto de vista espiritual, que foi a transmitida pelos árabes. Porém, na concepção da religião islâmica, todos os povos receberam alguma forma de Islã.
e essa religiosidade primordial está presente em todas as nações. Allah fala no Alcorão que enviou para a humanidade diversos profetas em diversos períodos. Então, há profetas que são compartilhados por cristãos, judeus e muçulmanos, como Noé, Moisés, Abraão, Zacarias, a Virgem Maria e ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Porém, no Alcorão também se fala de Zulkifli. Quem seria Zulkifli? Alguns pensadores muçulmanos dizem que era Buda, Siddhartha Gautama, a figura do fundador do budismo. Outros na Índia dizem que era Krishna, e por aí vai. Você tem uma série de profetas que surgiram ao longo da história para orientar a humanidade para um princípio único, que dentro do Islã é o Tawhid, a unicidade de Deus, que é expressa na fórmula La ilaha illa Allah, não há Deus além de Deus. E é basicamente isso que é o Islã, como os muçulmanos entendem. Porém, de um ponto de vista histórico, numa compreensão sociológico-cultural, saindo do ramo da teologia, tal qual os muçulmanos compreendem, a religião islâmica, ela começa na Península Arábica no século VII, através da pregação de um pregador carismático dentre os Quraishitas da cidade de Meca, hoje no território da Arábia Saudita, conhecido como Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ou em português, Maomé, como é conhecido no idioma português. E Muhammad, ele inicia naquele ambiente da Península Arábica no século VII, um movimento religioso para trazer os árabes de volta ao monoteísmo ismaelita. E o que é que eu quero dizer com monoteísmo ismaelita? É aquilo que praticava o patriarca dos árabes, Ismael, a religião de Abraão, a religião de Ibrahim em árabe. Trazer aquele povo para aquela religiosidade primordial. Trazer aquele povo para a adoração tal qual o patriarca Abraão havia ensinado para os árabes. Então, o profeta Muhammad, ele, através de uma revelação conhecida como Alcorão, e aí, um ponto muito importante para as pessoas entenderem, o que se tem hoje como Alcorão é um livro encadernado, impresso, numa caligrafia Naqsh, Thuluth e tantas outras. Porém, o Alcorão no tempo do profeta Muhammad era uma tradição oral. Porque a revelação islâmica, ela surge para fazer parte da vida do ser humano como algo orgânico. Porque em outras tradições religiosas, o texto sagrado é um texto. É um texto. Você abre, lê ele silenciosamente e é um texto. Dentro do Islã, o Alcorão, ele é algo vivo. Ele é algo que deve ser experimentado. E ele não foi revelado nem ao professor Samir Al-Haik, nem ao professor Helmi Nasser e nem ao Mansur Shalita. Porque muitas pessoas pegam o Alcorão em português, abrem, mas essa leitura aqui é muito difícil. Eu falo, porque esse livro não foi descido aqui em São Paulo, onde ele foi traduzido. E que Allah subhanahu wa ta'ala recompense os tradutores pelo trabalho excelente que eles fizeram. Mas é uma tradição viva, profunda, transcendente, que surgiu para que o ser humano tivesse essa conexão com o Criador através da palavra. Por isso que a primeira palavra revelada ao profeta Muhammad pelo arcanjo Gabriel foi Iqra, leia, recite, recite. Não a leitura como a gente compreende hoje, mas a leitura como era feita antigamente, uma recitação. Então, se você começa o Alcorão, este é o livro. Não há dúvida alguma. É uma revelação para os crentes. Agora, se você começa ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Aquilo tem um efeito no seu coração. Aquilo tem algo transcendente. E foi isso que o profeta Muhammad transmitiu. O Alcorão sagrado. Durante a vida dele, os seus companheiros os compilaram em diversos materiais. O papel era uma tecnologia que ainda não havia sido trazida da China para, enfim, o resto do mundo. Então, naquela época, se compilava no pergaminho feito de couro, em omoplatas de camelo, ossos de animais, pedras, etc. Então, os companheiros compilaram
né, essas tradições, mas ela continuou principalmente oral. E a tradição do Alcorão, ela codifica a religião islâmica. Ela, digamos assim, sumariza a tradição islâmica através de um livro compreendido e vivido por muçulmanos ao redor do mundo. Aqui temos muçulmanos de origem brasileira, árabe, turca, africana, etc. Nessa cidade, se você for numa mesquita lotada na sexta-feira, você encontra pessoas da Ásia Central, de Tashkent, de qualquer lugar. Hoje em dia, São Paulo virou uma metrópole mundial. Todos são muçulmanos e todos entendem o que é num idioma só. E isso é incrível, porque um dos problemas que muitas tradições religiosas universais têm é que cada comunidade da mesma tradição tem um idioma e eles meio que não se compreendem mutuamente. Mas os muçulmanos podem não falar a mesma língua, mas o livro sagrado ele é vivido de uma forma só. Então essa é basicamente a gênese do Islã histórica, tal como a gente compreende, né? E essa religião, ela vai se espalhando nos séculos seguintes para criar um império global. E aí você fala, mas há um exército de uma religião? Não, mas há indivíduos que aderem a uma religião e possuem uma tradição imperial, né? Então, esse processo vai acontecer na África, na expansão dos reinos africanos, esse processo vai acontecer na Índia, esse processo vai acontecer na China, esse processo vai acontecer no mundo todo, e os muçulmanos, como seres humanos bons que são, gostam, amam um império, né? Então, o ser humano gosta de império. Gosta de poder. Gosta pra caramba. Então, os muçulmanos do século VII e VIII vão criar um império global que se estendia desde da Ásia Central em Samarcanda até Provença, no sul da França. Esse era um império unificado por um idioma comum, que era o idioma árabe, antes do inglês se tornar a língua do comércio, do negócio, e você hoje vai comer um hambúrguer e tomar um milkshake. Antigamente, você, né, pedia um xarope, do árabe xarabe, para beber. Então, basicamente, a cultura árabe, né, ela vai se difundindo mundialmente através desse império muçulmano. Porém, o que é interessante notar é que o Islã, em sua expansão territorial e militar, ele não criou uma expansão religiosa, porque dentro do Alcorão Sagrado há um princípio pétreo. O que é que eu quero dizer com princípio pétreo? É um princípio imutável, criado de acordo com a própria religião islâmica por Deus, que se resume numa frase que é La ikraha fi din. Não há compulsão na religião, não há forçação na religião. O indivíduo, para que ele seja muçulmano, ele precisa se render a Deus de forma voluntária. Ele precisa reconhecer que ele necessita de Deus. Ele não pode ser reconhecido por outra pessoa. Você não pode aspergir alguma coisa nele e ele automaticamente se transforma num muçulmano. Ele precisa recitar o Kalimat Shahada de dentro de si. Então esse império muçulmano, ele se expandiu e ele passou a incorporar dentro de seu seio budistas, hindus, cristãos, judeus, masdeístas, zoroastristas, que continuaram a ser a maioria da população do Império Islâmico por quase 400 anos. O que é uma coisa incrível. Você manter dentro de um império que você tem uma estratificação social religiosa, porque o Islã é a religião do governo, dos dirigentes, mas uma população majoritariamente que não adere àquilo, mas que ainda assim pode contribuir socialmente, é algo incrível e eu não conheço nenhuma outra experiência assim na história da humanidade, talvez o Império Persa, antes da conquista de Alexandre o Grande, da Macedônia, mas enfim, raramente a humanidade teve esses lapsos de convivência tão, digamos assim, exacerbada como você teve na Idade Média durante o período islâmico. E os muçulmanos, eles vão expandir não só uma religião, como eles vão expandir também uma cultura, mas é uma cultura híbrida. E uma das coisas que eu gosto que as pessoas entendam, quando a gente fala sobre árabe, é que o árabe, ele é uma das primeiras identidades fluidas da humanidade. Por exemplo, você tem hoje a República Árabe do Egito. Antes de Amr ibn al-As conquistar o Egito no século VII, aquele lugar era a República Árabe do Egito? Não. O Egito, ele era um país, uma terra, um território de tradição ancestral, né?
Ele era uma terra de tradição ancestral. Você tinha a história quemética, você teve o período macedônico, o período, né, grego, romano, o período da cristianização bizantina do Egito, através dos coptas, etc, etc, etc. Mas por que hoje aquilo ali se chama República Árabe do Egito? País que eu, enfim, morei, e quem for para lá saiba que o Egito é um lugar ou que você ama ou que você odeia. Se você tiver destinado a amar o Egito, você vai, senão você vai detestá-lo. É um lugar magnífico nesse sentido. Então, o Egito, ele se arabizou. E o que é se arabizar? É adotar uma cultura, adotar um idioma, e adotar uma língua, e adotar uma religião, e fazer parte de uma identidade. E é por isso que, quando a gente fala de árabes, a gente tem que entender isso. A gente fala de civilização árabe na Espanha. Aqueles indivíduos todos eram árabes. Abdurrahman III, o califa de Córdoba, era loiro, dos olhos azuis. A mãe e a avó dele eram do país Vasco, no norte dos Pirineus. Ele pouco tinha com o atual príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em comum, etnicamente falando. Né? Inclusive, por ter tanta vergonha de ser muito loiro dentro de um califado árabe, ele pintava a barba de preto, o cabelo de preto antes de sair na rua. E era interessante isso, porque isso quebra, essa história ela quebra os conceitos que a gente tem sobre identidade. Né? Então o árabe sempre foi uma identidade muito fluida, sempre foi de uma cultura muito transmissiva, porque está na característica do árabe. O árabe é aquela coisa que incorpora, que engloba, porém sem dissolver. Se você for para a Palestina, os palestinos árabes têm uma música própria, cultura própria, vestimenta própria, dialeto próprio, que eu, mesmo falando árabe, pouco entendo. E é incrível, porque é um pedaço de terra. Aí você sobe para a Síria, outra coisa. Outra roupa, outra culinária, outra forma de se expressar, mas tudo é árabe. Então, resumindo, árabe é brasileiro. Todo mundo aqui é árabe. Todo mundo aqui é árabe. Porque o que é árabe? Uma vez eu vi uma postagem na internet falando, olha, Jesus Cristo não era branco. Aí eu falei, verdade. Caucasiano ele não era. Porque as pessoas na Palestina não são brancas. Os árabes não são brancos. Aí eu olhei assim e falei, mas você viu aquela ativista presa, Ahed Tamimi? Ela era mais loira que Donald Trump. Então, você vai dizer que ela não é árabe? Então é isso que as pessoas precisam entender. O árabe é ser brasileiro. Os árabes foram os primeiros brasileiros, para falar a verdade. Então, a cultura árabe, o idioma árabe, o ser árabe, era uma identidade cultural que englobava da mesma forma que o Mário nasceu aqui de São Paulo mesmo. Sim, sou paulistano. Você é paulistano. Eu sou pernambucano, e aqui tem pessoas de diversas regiões do Brasil, suponho, ou que seus ancestrais vieram de diversas regiões do Brasil, com uma ancestralidade étnica diferente, uma culinária diferente, tudo diferente, mas brasileiros. E o árabe era isso na Idade Média. Né? Então você vai ter essa difusão da cultura árabe, essa arabização das pessoas, dentro de uma identidade, de uma língua comum, na qual se escrevia e que se difundia uma cultura. Como eu falei anteriormente, essa civilização árabe-muçulmana, essa religião chamada Islã, ela vai se difundir por toda aquela faixa de terra que a gente conhece como Mediterrâneo, norte da África, norte da Índia. Aí eles vão lá passando, vão para a Península Ibérica, ali nos anos de 711, né? Ou seja, faz bem mais aí de 1000 anos, e vão fundar ali, e vão chamar ali, porque o negócio do árabe é que o árabe gosta de chegar no lugar e botar nome nos países, quando eles criam novos lugares, né? Então eles vão chegar lá naquela região e vão chamá-la de Al-Andalus, ou seja, a terra dos vândalos, segundo alguns, ou uma adaptação da palavra visigótica, germânica, para lotes de terra, enfim, é tudo, por isso que eu estou falando para vocês. Esse negócio de lote, de chegar gente, tomar terra, reforma agrária, negócio, os árabes, eu estava fazendo isso há muito tempo. Então, eles vão fundar uma civilização ibérica, arabizada, totalmente diferente do que se tinha a alguns quilômetros do norte da África, totalmente diferente do que se tinha no Egito, do qual eu falei, totalmente diferente do que se tinha na região ali do Levante, porém, com uma coisa em comum, religião e idioma. Então, ali
na Península Ibérica, os muçulmanos vão ficar por 901 anos. As pessoas geralmente falam, não, 700, não, é 901 anos, porque as pessoas não calculam direito o período de presença islâmica na Península Ibérica. Os muçulmanos eles vão chegar em 711 e o decreto de expulsão, né, para esses muçulmanos só vai ser promulgado em 1614, reinado de Filipe III. Entendeu? Brasil já tinha 100 anos quando isso vai acontecer. Né? 1492 marca o fim do Emirado de Granada, que é o último reino muçulmano da Península Ibérica. Mas os muçulmanos continuaram vivendo ali. E eles não só continuaram vivendo ali, como eles continuaram a transmitir a sua cultura, a transmitir a sua forma de ver o mundo e a transmitir os seus valores, os seus sabores e, digamos assim, a sua essência para aquilo que no futuro seriam os países de Portugal e Espanha que iriam vir a colonizar as Américas, tanto do norte quanto do sul, estabelecendo assim, futuramente, diversos países aqui. Porém, a gente consegue enxergar numa conversa, numa observação dos nossos arredores, essa história. E eu não estou aqui falando das caligrafias belas árabes que nosso querido Mário decorou aqui esse ambiente. Não. Se a gente remover as caligrafias, o que dessa civilização a gente continua percebendo nessa sala? Alguém pode dar algum exemplo? Alguém falou ali, azulejo. Primeiro exemplo, azulejo. O hábito de se decorar casas, de se decorar pisos, que foi iniciado com os romanos, com seus mosaicos, mas que foi levado para a Península Ibérica e adquiriu um novo contexto e um novo nome, do árabe azulejo, aquilo que você coloca no chão para você fazer, tanto nas paredes quanto no chão, para você criar aquela espécie de pavimento ali, foi uma das características dos árabes da Península Ibérica. Se você vai para a casa do americano, se você vai para a casa, enfim, do canadense, mesmo estando aqui nessa mesma esfera continental, ele não tem esse costume. Mas o brasileiro botou tijolo, ele bota azulejo. Não importa, porque a gente tem esse... Não, mas tem que ter um azulejo. Não, mas vou fazer com piso de madeira. Madeira é coisa de americano, não tem que ter um azulejo. Por quê? Porque faz parte da nossa herança árabe-muçulmana, tão presente dentro do nosso ser, porque somos descendentes desses povos. E você pode, através de uma inquisição de 200, 300 anos, remover a teologia da cabeça do homem, mas a forma de ele se expressar, a forma de ele construir, a forma de ele comer é muito mais difícil de você abandonar. Né? Então, essa tradição, essa cultura que os muçulmanos medievais deixaram na Península Ibérica é incrível, é difusa, e ela tem inúmeros exemplos no nosso dia a dia. Você abre a sua geladeira, você pega um pedaço de acém, palavra acém do árabe acima, aí você vai pegar fazer o seu cuscuz, do árabe al-cuscuz. Aí você vai pegar tomar o seu café, do árabe qahwa. Aí você bota açúcar dentro do árabe açúcar. Você vai fazer o seu arroz, do árabe arroz. Aí você é imerso em tudo desse passado medieval islâmico. É incrível. Você vive numa história completamente alheia. Por quê? Tal qual como houve com diversos outros povos que fizeram parte do nosso substrato nacional, essa história ela foi e continua a tentar ser sufocada. Porque há interesses em jogo quando se fala em identificação. As pessoas querem que você se identifique muito mais com a Taylor Swift do que com Yasser Arafat. As pessoas querem que você ame muito mais a figura de alguém que, basicamente, os ancestrais não são seus ancestrais imediatos e odeie aqueles que são. Então, essa raiva de si e o enxergar do outro sempre como um estrangeiro, apesar dele ser seu primo ou primo, é algo que está imerso na nossa história e é algo que está imerso no ser brasileiro. Então, quando os portugueses e espanhóis vão chegar aqui nas Américas, trazendo consigo caravelas, trazendo consigo seus primeiros colonizadores, animais, eles vão vir não só imbuídos
dessa cultura, eles vão vir não só imbuídos desse passado árabo-islâmico medieval, como eles mesmos serão os transmissores disso. Então, as técnicas de construção, as formas do comércio, tudo, até as plantas das primeiras cidades brasileiras, são imitações do que acontecia em Al-Ândalus. São desenvolvimentos tardios dessa história e desse legado. E muitos muçulmanos estiveram presentes no início da colonização do Brasil. A comunidade judaica tem feito um trabalho excelente de resgate, né, do passado sefardita do Brasil, no início da colonização, etc., e de reconstrução dessa história. Porém, enfim, a comunidade muçulmana não. E muitas pessoas não sabem quantos centenas de muçulmanos vieram para cá no início da colonização do Brasil e transmitiram essa cultura para o dia a dia do ser brasileiro. Né? E a gente tem isso dentro do nosso sangue. Pode não ser teologicamente, porque isso para esse aspecto é irrelevante de ser realmente muçulmano, mas mantendo uma civilização islâmica, apesar de não ser muçulmano. Isso está na nossa língua, né? Isso está na nossa forma de cantar, isso está nos nossos instrumentos, isso está em absolutamente todos os aspectos do ser brasileiro. É incrível, né? Eu sou natural de Recife, né? Do árabe Ar-Racif, e na capital pernambucana, né, quando eu era mais jovem, eu costumava andar muito pelo centro histórico, que hoje em dia está bem decaído, mas quando eu era um pouco mais jovem era um lugar assim até caminhável, era bem, enfim, turisticamente atraente. Eu costumava andar por aquilo ali e, né, enquanto um jovem muçulmano, eu sempre ficava querendo, nossa, eu queria ir para, sei lá, para o Egito, para a Síria, para a Turquia, para ver a história islâmica, para sentir aquilo lá, para me reconectar com as raízes históricas, etc. Mas, naquela cidade onde eu estava, literalmente, ela é imersa nesse passado cultural e civilizacional islâmico. No século XIX, temos uma rihla, né? Quem conhece o gênero rihla, é um gênero literário muito popular na medievalidade islâmica, que é quando alguém faz um diário de viagens, né, muito bem elaborado, não é qualquer diário, é muito bem elaborado. Os mais famosos foram de Ibn Battuta, de Ahmad ibn Fadlan, etc., que são muito famosos, mas um grande desses foi compilado em Recife, por Sheikh Abdurrahman al-Baghdadi no século XIX. E ele descreveu o bairro no qual eu caminhava naquele diário de rihla dele. E aí a gente vai para o Brasil holandês, na época do Conde Maurício de Nassau. Os jardineiros do Palácio do Campo das Princesas, ali naquela época no Recife, eles eram muçulmanos, eles eram turcos que foram capturados no norte da África e levados para cultivar os jardins de Mauristade, né, do Conde Maurício de Nassau. Então, em qualquer lugar deste país que você vai, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, recentemente eu estava lendo um livro chamado Alufarro Fino, muito bom, sobre a história de uma liderança islâmica africana do Brasil do século XIX também. E os muçulmanos de Porto Alegre, no século XIX, faziam reuniões para a leitura do Qasid al-Burda, que é a ode do manto, muito importante dentro da tradição espiritual islâmica. Eu fiquei, Porto Alegre? Meu Deus do céu! Tinha centros islâmicos africanos espirituais em Porto Alegre, no século XIX, ali toda aquela questão ali da Guerra dos Farrapos, etc. E o Islã estava presente ali também. Então, é incrível, né? Mas é uma parte da história do nosso país que a gente não entende. Mas eu vou passar aqui a palavra, né, Marcos? Senão fico... Quem está ouvindo o Mansur falando, só voltando, tem a página do YouTube, é @História Islâmica? Exato. Ou é @Mansur? História Islâmica. @História Islâmica, e a página do Facebook, História Islâmica, sim. No Instagram, também. História Islâmica. Isso. Então acessem, curtam, passem a seguir, assistam os vídeos, que vai valer muito a pena. Eu gostaria que você falasse, você apresentou para a gente o Islã e apresentou também para nós a importância que o Islã teve, especialmente na Ibéria e depois para cá. Inclusive, eu gostaria de fazer uma observação. Nos trabalhos de Umbanda, por exemplo, existe a manifestação daquilo que se chama de ciganos. Sim. E os ciganos, elas vão ter sempre a característica
da mulher espanhola. Tem o sotaque espanhol e tal. Eles acham muito, quem não conhece, não identifica isso, essas ciganas, entre aspas, não verdadeiramente não seriam dos povos ciganos, mas o comportamento das mulheres que eram muçulmanas ou que tinham a influência islâmica da Ibéria, porque foi diretamente de lá que veio para cá. Sim, exatamente. Então, esses seres que se manifestam na Umbanda com o nome de cigano, não são ciganos e muito menos são de outra etnia, a não ser que sejam muçulmanos na sua essência. Sim. Você tem no sul da Espanha, né, na região ali da Andaluzia, o desenvolvimento da cultura flamenca, né? E o flamenco, além de ser um estilo musical, um estilo de dança, um estilo de, enfim, vestidos, você tem uma cultura flamenca no sul da Península Ibérica ali, onde você tem hoje na região da Andaluzia. E aquela cultura flamenca, ela vai ser difundida pelo colonizador português, espanhol aqui também, e pelos ciganos, no sentido de que o povo cigano, né, o mais corretamente chamando, né, os Roma, eles têm sua origem ali no norte da Índia, e quando eles vão fazer sua diáspora, eles vão absorver diversas culturas. E ali na Andaluzia, se você ler os relatos do século XVI, você vai ver a deportação de muitos ciganos, né, daquela região da Andaluzia para o sul, né, daqui no Brasil, eles vão trazer essa cultura flamenca para cá. Então você tem essa associação, porque foi justamente o que eles absorveram na sua última diáspora ibérica. Então essa mescla do cigano com o flamenco, esse comportamento que, se você for observar em Sevilha, em Granada, é muito comum nas danças, na forma de expressão e tudo, ele vai também acabar chegando no Brasil através dos ciganos. Que é por isso que eu sempre falo, né, para as pessoas entenderem, a transmissão da civilização islâmica, ela é atemporal e ela não está circunscrita a um povo só. Porque esses povos não necessariamente precisam ser muçulmanos para transmitir essa cultura originada dentro do mundo islâmico. Então, os ciganos foram um desses grandes transmissores, né? A cultura flamenca do sul da Espanha, ela foi transmitida, né, criada nesse período de Al-Ándalus, mas transmitida aqui pelos ciganos. E aí você vai ter nas linhas de Umbanda, né, aqui no Brasil, essa absorção cultural, né, desses símbolos, né, roupas, trejeitos de fala, etc, etc, porque você tem essa transmissão, né? Mas não só. Se você vai no norte no Amazonas, você vai ter o tambor de Minas, que também passa por esse mesmo processo. Você vai ter, enfim, todas as... O Xangô de Pernambuco. Xangô de Pernambuco, pelo amor de Deus. Então, assim, você vai ter em todas essas tradições, que as pessoas falam de matriz africana, mas eu gostaria de dizer matriz brasileira, porque, olha, é uma essência de Brasil, de tudo, no qual a África é um elemento, Espanha é um elemento, o indígena é um elemento, digamos, é a igreja oficial do país, né, do Brasil. Se você quer estudar a história do Brasil, como se formou e os povos que formaram o Brasil, é você estudar as religiões afro, como são conhecidas hoje aqui. Você vai ter todos esses elementos ali dentro e você acaba descobrindo a história de vários povos onde você não encontrava. Porque, assim, muitas pessoas veem nas religiões de matriz africana a África, mas até a própria África é muito diversa. Sim. Então, é todo esse jardim que você acaba encontrando, né? Sim. Inclusive, na África, nós encontramos a influência do Islã diretamente nas práticas religiosas entre os africanos. Sim. E não necessariamente são muçulmanos. Exatamente. Você encontra as práticas islâmicas em práticas tradicionais de pessoas que não são muçulmanas. Exatamente. Exatamente. E o mesmo acontece no Oriente Médio, o mesmo acontece na Indonésia. É engraçado que na experiência indonésia você tem basicamente, né, óbvio que com muitas nuances, mas você tem basicamente duas formas de se praticar o Islã, né? Você tem o islamismo shafiita, né, da escola Shafi, dos muçulmanos sunitas, que são a maioria da Indonésia, e você tem os Abang, na ilha de Java, que misturam basicamente elementos do Islã com hinduísmo e budismo, né? Então esses sincretismos eles vão estar presentes onde quer que a civilização islâmica vá. E assim como na África, como no Sudeste Asiático, em todas as outras regiões, né, digamos assim, daquilo que é conhecidamente o mundo islâmico. Sim. Agora, voltando ao assunto Islã, quais são as bases do Islã? Então, os pilares do Islã, tanto da fé como da crença.
Então, a religião islâmica, ela é uma religião de teologia simples. Para aquele que quer praticar o simples. Óbvio que se você for fazer um aprofundamento dentro da teologia islâmica, você vai encontrar de tudo. Mas o Islã, digamos, ele é uma teologia simples para quem busca esses aspectos de simplicidade. Então, o primeiro fundamento, como foi falado no início aqui da nossa conversa, do Islã é o Tawhid, né? Que é a crença na unicidade absoluta de Deus. Ou seja, que Deus ele é único, ele é indivisível, ele não tem sócios, parceiros, ele é o supremo, o sublime, o transcendente. Ele é o ingente, aquele que está além da nossa concepção. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito dentro da religião islâmica, enquanto crença, é a crença nos livros sagrados, que é a forma na qual Deus transmite a sua mensagem para os seres criados, para os seres humanos. Tanto as entidades sutis, conhecidas como os djinns, gênios, como os seres humanos, né, que somos nós. E depois você tem a crença nos mensageiros, que foram aqueles que transmitiram para nós esses livros. São os veículos transmissores, e através deles temos os exemplos. E os anjos que fazem a ponte, né, entre o divino e a humanidade dos mensageiros. Tá? E você vai ter a crença na predestinação, que é importante, qadr, dentro da religião islâmica. E você vai ter também a crença no dia do juízo final. Esses são os pilares, basicamente, da crença muçulmana. O básico da teologia islâmica. Que a pessoa, ela acreditar nisso, ela se torna muçulmana. Tá? E você também tem práticas que são fundamentais. A primeira delas é a oração. Né? O salá, 5 vezes por dia. Que você deve cumprir nos seus horários prescritos. Você tem o jejum do Ramadã também. Que é quando você para, né, de acordo com o calendário lunar islâmico, uma vez por ano durante um mês, né, para fazer um jejum que ele é compulsório para algumas categorias de pessoas e para outras não, por limitações de saúde, etc. E depois você tem o zakah, que é traduzido geralmente como esmola, caridade, mas na verdade zakah significa purificação. E a tradução melhor seria purificação financeira, que é quando você pega os seus bens, você doa uma certa porcentagem para as pessoas que necessitam todos os anos, mas isso é a alíquota mínima. Não é só você paga o zakah e não faz mais nada. Não, tem a sadaqa, que não tem limite, que você dá de diversas formas. Você tem o zakah e, mais famosamente, a peregrinação a Meca, a cidade de Meca, na Arábia Saudita, que é onde se faz os rituais de circunambulação ao redor da Kaaba, emulando as práticas do profeta Abraão e sua esposa Hajar, né, Agar, a mãe do profeta Ismael. Então, basicamente é isso. A religião islâmica ela é composta desses pilares teológicos, desses pilares de prática, e aquele que tem eles no seu coração e o pratica, né, de acordo com suas possibilidades e capacidades, porque nem tudo é exigido de todos, né? Algumas pessoas têm limitações de saúde, outras pessoas têm limitações financeiras, nem tudo é exigido dentro da religião islâmica de todas as pessoas. E, basicamente, esses são os princípios que norteiam a religião islâmica em seu centro. Alguém teria alguma pergunta para fazer? Se eu falar alguma coisa um pouco fora da curva, você Não, me corrige. tranquilo. Tá? Tranquilo. Você falou que Islã significa a submissão natural que um ser humano tem para com Deus. Uhum. E vai culminar na pessoa do muçulmano. Uhum. Nesse sentido, você falou de profetas, mencionou também Krishna, etc., Uhum. e temos a figura de Jesus. Uhum. Então Jesus, mesmo sendo judeu, Uhum. ele era, nesse aspecto, um muçulmano? De acordo com a religião islâmica, sim. Porque os muçulmanos também acreditam na promessa que foi feita aos judeus, o Bani Israel, como estão, digamos, descrito no Alcorão Sagrado. Então, dentro da religião islâmica, o judaísmo ele inicia com a tradição 100% válida, mas para um povo, que é também como os judeus se concebem. O judaísmo não é uma religiosidade, digamos assim, proselitista. Né? Os judeus acreditam que receberam a revelação para eles, para o povo deles, e, de acordo com a vontade de Deus, eles seguem essa tradição. E dentro da religião islâmica, isso é confirmado também. Então, Jesus ele é um judeu no sentido de que ele é do povo de Israel, ele é um Bani Israel. Mas muçulmano, como os muçulmanos compreendem,
É algo que transcende isso. Você pode ser um Bani Israel, do povo de Israel, e ser um muslim, um submetido à vontade de Deus. Não necessariamente Jesus teria que estar submetido à revelação do profeta Muhammad, ao Corão, para isso. Porque dentro do Islã, o Corão ele é transcendente. Ele não existe no tempo, ele vive na eternidade junto com Deus. Ele passa a surgir quando Deus revela a ele, mas ele é pré-eterno. Então, basicamente, não tem nenhuma diferença entre Moisés, Jesus e o profeta Muhammad na concepção do Islã, dele ser muçulmano ou judeu, no caso. Até porque judeu é uma definição mais tardia, né, digamos assim. Então, dentro do Islã é isso. A gente incorpora as tradições de uma forma universal. Um profeta da Amazônia do século V, antes do profeta Muhammad nascer, ele é tão muçulmano se ele chamar Deus de Allah ou com outro nome no seu idioma. O Islã, pelo menos, concebe a revelação de Deus assim. Mansur, algumas tradições religiosas, fundamentadas principalmente em religiões do tronco abraâmico, do judaísmo, do cristianismo, eles concebem a ideia de salvação, ou seja, aquele resgate após a morte, aquele bom direcionamento, a um vínculo ao preenchimento de alguns pressupostos, principalmente um vínculo a essa religião, morrer sem pecado, enfim. Como o Islã concebe a ideia de salvação? E ela é destinada apenas aos muçulmanos nesse sentido, ou não? Bem, você tem escolas dentro da religião islâmica que abordam a questão da salvação. Então você vai ter a escola ghazaliana, você vai ter, tal como compreendida por Ibn Taymiyyah, você vai ter diversos pensadores que vão abordar essa questão da salvação de diversas formas. Porém, existem pontos em comum dentro da tradição islâmica. Primeiro, não há salvação no sentido temporal. O que é que eu quero dizer com isso? Na Idade Média, acreditava-se que, após o nascimento de Cristo, isso é muito expresso, por exemplo, na Divina Comédia. Após o nascimento de Cristo, aquelas pessoas que não aceitaram, elas iam para um lugar do inferno chamado limbo, aquelas que viviam antes dele. Então, quando Dante vai fazer a sua peregrinação pelo inferno, ele encontra os filósofos da Grécia Antiga dentro do inferno, não sendo castigado, mas no limbo, entre céu e inferno. Ou os bebês abortados, etc, etc, etc. Dentro da tradição muçulmana, não há esse conceito. Por quê? No Islã, Deus deu a capacidade do ser humano chegar à verdade sobre ele e sobre a sua vontade para a sua vida. Se ele morreu sem alcançar isso, ele é conhecido dentro da terminologia islâmica como Ahlul Fitra, o povo da Fitra, o povo da predisposição natural. E somente Deus pode determinar os critérios pelo qual ele vai ser julgado. Como se diz em árabe, La ya'lamul ghaibi illallah, não há conhecedor do oculto a não ser Deus. Então o muçulmano não pode determinar a salvação de absolutamente ninguém. Mas aí a pessoa mas qual o propósito da religiosidade para não oferecer, se não oferecer a salvação? Isso é uma pergunta totalmente válida. Então, dentro da religião islâmica, a salvação ela é atingida por aquele que compreende a mensagem, que recebe a mensagem e recebeu aquela mensagem da forma correta. Como o Imam Al-Ghazali coloca, existem 3 categorias de pessoas. As pessoas que conhecem a religião islâmica, conhecem a revelação do profeta Muhammad, têm capacidade mental de entender e a rejeitam. Esses são o que é conhecido como kufar, incrédulos, infiéis, as pessoas que vão para o inferno, que são descritas no Corão. No segundo ponto, você tem o quê? Aquelas pessoas que conhecem o Islã de forma distorcida, ouviram falar de um homem chamado Maomé, que é um falso profeta, ou conhecem um povo lá chamado muçulmano, mas não têm o alcance do entendimento do que é aquela mensagem. E você tem um terceiro grupo, que nunca ouviram falar do Islã, nem antes do Islã surgir enquanto revelação do profeta Muhammad, e nem depois. Então, como é que a religião islâmica lida com isso? Eles podem ir para o paraíso, eles podem ir para o inferno, de acordo com o que Deus determinar, com os critérios que Deus vai julgar a eles. Então, o inferno dentro do Islã, ou o paraíso dentro do Islã, ele é exclusivo no sentido de que, o que você entende como muçulmano? É aquela pessoa que tem barba, que reza 5 vezes por dia para Meca, e isso é um muçulmano. Porém, há também a pessoa que segue uma outra revelação, divinamente
concebida, é monoteísta, acredita num só Deus, acima de todas as coisas, pratica as boas obras. Então, quem que vai determinar se ela vai para o paraíso ou o inferno? Não é você, não é um teólogo. O próprio Corão fala isso. É Deus, acima de tudo. Então, dentro da religião islâmica, o paraíso e o inferno, ele não é exclusivo. Ele é para todos que são muçulmanos. Mas o que é muçulmano? Aí é que está a questão. Entendeu? E o inferno também, ele é para os muçulmanos. Mas o que é muçulmano? Então, isso são categorias que as pessoas geralmente não entendem, né? Por exemplo, que nem o nosso amigo perguntou, Jesus seria muçulmano dentro do conceito do Islã? Sim. Ele estava revelando a vontade de Deus. E os primeiros cristãos, ou seja, os primeiros que seguiram eles, também eram muçulmanos? Sim. A vida de muitos santos cristãos são mencionadas no Alcorão. Os dormentes de Éfeso, né? São Aretas, que foi martirizado por Dhul-Nuwas, na Península Arábica. Ele também, a história dele dos cristãos que foram jogados para ser queimados vivos na trincheira por Dhul-Nuwas, ele também é mencionado no Alcorão. E a sua vida ela é não só mencionada, como elogiada, como enaltecida suas virtudes. E aquelas pessoas, elas nunca ouviram falar do profeta Muhammad. Mas o Alcorão aceita elas, porque elas seguiram a revelação dos profetas da forma correta, como tinha que ser seguido. É basicamente isso. Mas não é um relativismo religioso, entendeu? É basicamente o quê? Um equilíbrio entre uma coisa e outra. E entender que nós, com qualquer conjectura que a gente faça, a gente não pode determinar se aquela pessoa vai para o paraíso ou se aquela pessoa vai para o inferno. Isso é uma angústia de muitas pessoas. Por exemplo, muitas pessoas se convertem ao Islã e porque minha avó morreu e nunca ouviu falar do Islã e não era muçulmana nunca. Ela vai para o paraíso e vai para o inferno. Eu falo, não sei, eu não sou Deus. Essa é a resposta do Islã para isso. Eu não sou Deus. Eu não criei sua avó. Eu não sei por qual critério eu vou julgar ela. Aí tá, mas no Alcorão tem os critérios. Sim, para você que recebeu a mensagem, esses são os critérios. Mas para aquela pessoa que nunca recebeu, os critérios só tem um criador. Basicamente isso. Mais alguém? Mansur, eu sou neófito no Islã, pratiquei a Shahada em janeiro deste ano. Uhum. Tem um assunto que me interessa muito, mas eu não consegui estudar ainda, que é sobre a predestinação. Uhum. Então eu gostaria de perguntar, no Islã, como é concebida a predestinação? Nossa. Obrigado. Esse é um assunto teológico que já gerou muita guerra. Não só entre muçulmanos, mas entre cristãos também. Então, assim, em resumo, o assunto da predestinação é um assunto complexo, é um assunto vasto, tem várias perspectivas entre os teólogos muçulmanos, mas basicamente o quê? Deus determinou coisas que irão acontecer a seu nível pessoal antes de você nascer e ao seu nível, digamos, a nível mundial. A história já está escrita, a pena já foi levantada, como o profeta Muhammad disse. E tem uma história de Ali bin Abi Talib, que é o primo e genro do profeta, o quarto califa do Islã sunita e o primeiro imã dos xiitas, né, de acordo com a tradição xiita, que é muito interessante e explica sobre como é que funciona essa questão da predestinação, do qadr, né, qadr wa qada, como é que ela funciona. Ali, ele estava indo rezar na mesquita e carregava seu escudo de metal. Então, ele ia rezar, mas ele tinha medo que se ele deixasse o escudo na rua, alguém fosse lá roubar se ele perdesse o escudo. Então ele chamou um rapaz que estava parado na rua, um menino, falou, olha, cuida desse escudo, protege ele, eu vou rezar. Quando eu voltar, eu pego e te pago pelo que você fez. Quando ele voltou da oração, ele chegou lá, o menino tinha sumido com o escudo. Levou o escudo para outro lugar. Ele foi para longe. Ali, perdi meu escudo, foi para o mercado e encontrou o escudo sendo vendido numa tenda de um mercador. Aí ele falou para ele, quanto é que está esse escudo? O cara falou X valor. Ele pagou o X valor e falou, esse era o valor que eu tinha pretendido dar ao menino. Ou seja, Allah tinha prescrevido para aquele menino aquele dinheiro. Porém, quem escolheu recebê-lo da forma ilícita ou lícita foi ele. Então, a agência humana não é anulada pelo conceito de predestinação dentro do Islã. Porém, Deus tem um conhecimento pré-eterno daquilo que você vai fazer, porque ele não existe dentro do tempo. Futuro e passado existe para nós. Para Deus não existe. Deus não era e nem será. Ele é. Que nem os sufis falam dentro da tradição islâmica. Ele é. Ele não foi e nem será.
Então, se tivesse alguma coisa que ele não soubesse, ele não seria Deus, porque ele seria rendido ao destino, ao futuro. Então, dentro da tradição islâmica, existe uma linha do tempo traçada por Deus, para todos, desde antes da gente nascer, desde antes da criação, para cada ser que vai existir, não importa, humano ou animal. Tudo já está escrito. Porém, existem coisas que o ser humano opta na sua vida. Deus já determinou se você vai ficar rico ou pobre até você morrer. Mas você vai escolher se você vai conseguir roubando ou trabalhando. Deus já determinou se você vai casar ou vai morrer solteiro. Mas você vai determinar se você vai buscar uma mulher da forma lícita ou da forma ilícita. O Criador já conhece quais são suas escolhas. Ele criou você. Ele sabe a sua predisposição. Ele sabe o seu futuro. Mas você tem a agência de atuar em cima daquilo ali e receber a recompensa ou punição de acordo com o que você agir. Numa casca de noz. Ou, como eu sou pernambucano, de pitomba. Mais alguém? Pode falar. Tem que ir o microfone porque depois gravado. Queria que você falasse um pouco sobre a importância que você mencionou, dentre tantas coisas aí, sobre ir a Meca. Sim, sim, sim. Por que eu estou mencionando isso? Uhum. Suponhamos que uma pessoa se sinta atraída pelo Islã e venha a se converter. Só que ela sabe que ela nunca vai ter condição de ir a Meca. O que significa essa não ida dela a Meca? Acredita-se que após construir a Kaaba, né, porque a Pedra Negra, as pessoas acreditam que a Pedra Negra é aquele cubo preto, mas aquilo ali não é a Pedra Negra. A Pedra Negra, Hijr al-Aswad, é um pedacinho de um fragmento que está dentro dos relicários da Kaaba. Aquilo ali é um templo coberto com a cortina negra, que já foi branca, que já foi colorida, que já foi vermelha, dependendo de quem estivesse governando Meca na ocasião. Hoje a cortina é preta, só para as pessoas entenderem sobre o que eu estou falando. Quando a gente fala Meca, Pedra Negra, as pessoas acham que é aquele cubo negro gigante, é uma pedra, mas não é. É um templo. Quando o profeta Abraão ele termina a construção da Kaaba, Deus ordena que ele faça um chamado para a humanidade. Todos os seres humanos. Alguns ouvem aquele chamado espiritualmente e outros não. Através das brumas do tempo. Seres humanos que ainda vão nascer e seres humanos que ainda não nasceram, alguns ouviram. Os que ouviram vão para Meca, vão ter oportunidade de ir para Meca. E aqueles que não ouviram, eles não vão. Porém, isso não é um demérito em si. Porque dentro do Islã, aquilo que você intenciona e quer fazer, mas não consegue, você recebe a recompensa espiritual do mesmo jeito, como se você tivesse feito. Porém, a peregrinação a Meca, ela é obrigatória para aquele que tem capacidade. Capacidade o quê? Financeira. Comprar uma passagem, saúde para poder ir, porque é uma semana caminhando, andando, indo para desertos, montanhas, planícies, etc. Então não é uma coisa para quem não tem saúde. Né? Então se a pessoa ela tem essa capacidade financeira, de saúde, enfim, outras capacidades, é obrigatório para ela que ela faça a peregrinação a Meca. Mas caso ela não tenha, não é obrigatório para ela. Essa prática religiosa não existe para ela. Mas se ela deseja fazer, ela já está recebendo a recompensa espiritual disso. É pelo menos assim que o Islã se concebe. Mas, obviamente, hoje em dia, sempre teve instituições de caridade que pagam, né, para peregrinos que não têm dinheiro. Aqui no Brasil vai muita gente fazer a peregrinação a Meca com essas fundações de caridade, se juntam, né, para selecionar algumas pessoas, geralmente pessoas mais velhas, né, que estão perto cronologicamente da morte, para poderem mandar para Meca e fazer sua peregrinação. Uma vez na vida é o mínimo, mas tem a Umra, que você pode ir para Meca todo ano, em vários períodos do ano, enfim. É aquela coisa, se você tiver uma disciplinazinha financeira, guardar o dinheiro, você consegue ir para Meca. Deixa eu contar um caos. Eu sou uma dessas pessoas que recebeu esse benefício. Fui para Meca em 2005, 2004 para 2005, eu fui escolhido como um dos brasileiros que recebeu uma bolsa para ir para Meca e eu fui para Meca. Não, era inimaginável eu ir para Meca, uma coisa impossível, financeiramente falando, religiosamente falando, porque eu tinha na época 7, 8 anos que eu era muçulmano, não, 9 anos que eu era muçulmano, eu era novo no Islã, e inacreditável que eu pudesse ir para Meca. Aí o sheik me ligou, o Jihad me ligou e falou: Ahmed, meu nome muçulmano é Ahmed, você quer ir para Meca? Eu falei: Sheikh, inshallah, um dia, quem sabe, eu
consiga ir. Ele falou, não, estou te convidando para ir. Eu, como assim me convidando? Não, é uma bolsa para que você vá para Meca, tudo pago. Eu falei, lógico que vou. Mas só que eu preciso que meu chefe me autorize a ir. Eu, como militar, precisava que meu chefe me autorizasse a ir. E aí deu tudo certo e eu acabei viajando para Meca. Então, nem imagina. Aconteceu. E inimaginável. E é uma coisa muito marcante para qualquer muçulmano fazer essa viagem. A peregrinação para Meca como um dos pilares do Islã, como uma obrigação que o muçulmano tem, e bem lembrado pelo Mansur, se tiver condições físicas e financeiras de ir, como é obrigatório desde que você possa fazer. É basicamente isso. Mais alguém tem uma pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta, só acho que para ti. Pode falar. Pode falar. Boa noite. Eu gostaria de saber o que você considera o maior preconceito, a maior mentira que as pessoas acreditam em relação ao islamismo. A que a minha avó me contou em Recife, que foi terrível. Quando eu cheguei para ela e falei assim, vó, eu vou virar muçulmano. Isso é uma história verídica. Aí ela chegou para mim e falou assim, meu filho, você vai ficar doente. Aí eu, por que, vó? Na religião deles, eles só comem quibe e esfirra. Juro pra você. Juro. Minha avó falou isso pra mim. Como é que você vai viver à base de quibe e esfirra? Aí eu falei pra ela, assim, eu fiquei um tempo assim tentando concatenar. Mas aí ela era sincera, uma senhora. Era uma dúvida. E aí eu falei pra ela, não, vó, a gente come cuscuz também. E ela hoje é uma das maiores seguidoras da minha página, minha avó, ela compartilha nos grupos de idosa dela todos os vídeos que eu faço. Então, o que é que eu queria mostrar pra você que é o seguinte, com meus 10 anos aqui que eu vou fazer agora de página de história islâmica, uma década agora em dezembro, né? Eu não consigo conceber qual é a pior coisa que se diz sobre o Islã e os muçulmanos. Porque sempre vai ter uma que é inacreditável. Como, olha, não se converta a essa religião, senão você vai ter problemas nutricionais. E o Habib vai ficar rico no processo. Basicamente isso. Alguém mais vai querer perguntar alguma coisa mais? Pode falar. Aí eu faço a pergunta final. Você ir embora para... Boa noite. Barretos. Boa noite. A minha pergunta é sobre... No Brasil, os primeiros muçulmanos a aportarem no Brasil foram os africanos sequestrados. Sim. E aí eu queria que você falasse para nós sobre a importância dessas pessoas para a abolição e a libertação do Brasil do movimento escravocrata. Sim. Esses muçulmanos, né, escravizados que vieram para o Brasil, eles começaram sua história desde que as Américas começaram. A gente não sabe, mas a primeira rebelião de escravizados no continente americano aconteceu na ilha de Hispaniola contra o filho do Cristóvão Colombo. Literalmente o cara que descobriu as Américas, deixou o filho dele aqui, e eles começaram a importar do oeste da África muçulmanos Wolof, né? Os nativos ali da região do oeste africano, os Wolof, para trabalharem na ilha de Hispaniola junto com os escravizados taínos, fazendo, enfim, as plantações, etc. Porém, esses muçulmanos, eles tinham uma organização, digamos assim, estrutural de rebelião, de insurreição muito forte. Esse povo é guerreiro, eles vieram de impérios, eles não eram pessoas, por exemplo, não diminuindo nenhuma cultura, mas eles tinham uma organização estrutural muito forte e eles eram um povo, assim, militarmente preparado. Eles eram literalmente cativos de guerra. Então eram generais, soldados, etc. Era tudo isso. Então por isso que eles se organizavam muito bem. E eles fizeram uma rebelião no dia de Natal
contra o filho do Cristóvão Colombo, Diego Colombo. Foi uma rebelião que eles juntaram indígenas e afro-muçulmanos e se sublevaram contra os espanhóis. Foi a primeira rebelião na história das Américas de indivíduos escravizados. Esses indivíduos que eles vão acabar chegando aqui no Brasil, né, e vão ficar famosos pela Revolta dos Malês, mas a Revolta dos Malês ela foi, digamos assim, a mais famosa. Mas ao longo da história da escravização, as revoltas escravas no Haiti, nos Estados Unidos, sempre tinha o dedo de um muçulmano por trás. É incrível. Nos organizadores sempre tinha 3, 4, 5 muçulmanos. Você tem tudo isso muito bem documentado. E essa pressão de a gente estar subjugando essas pessoas, a gente está deixando elas, enfim, numa situação esquálida, uma hora elas vão estourar, então é melhor que a gente faça a abolição. Porque qual foi, digamos, a grande virada na história da escravatura? A rebelião no Haiti, que foi terrível para a psique dos donos de escravos. E, em seguida, a Revolta dos Malês aqui na Bahia. Então, esses muçulmanos escravizados, eles trouxeram uma pressão social muito grande para que a abolição acontecesse. E uma das coisas que eu preciso que as pessoas sempre saibam, porque tem um discurso, que eu não tenho outras palavras, desculpa a audiência aqui falar, que é canalha, que está sendo divulgado hoje em dia, que é, eles faziam rebeliões porque eles queriam também escravizar, eles queriam fazer parte daquilo ali. Não há, na história da humanidade, assim, um nível de requinte de crueldade na estratificação da escravidão que você teve nas Américas. E quem está dizendo isso não sou eu, foram especialistas que conversei. Tem uma entrevista que eu fiz recentemente com o professor Jonathan E. Brown, que escreveu sobre a história da escravidão, 2 livros muito bons. E ele fala que porque foi justamente aqui que começaram os grandes movimentos abolicionistas. Se escravidão existe na história da humanidade, desde que a história começou a ser registrada. Porque nenhum povo nunca teve. Porque o que acontecia aqui era especialmente terrível. Se você lê os relatos das punições que se fazia no Caribe para os escravizados, eu estava lendo um livro recentemente, e esse negócio que as pessoas têm de dar perdido no carro para ganhar o seguro, por exemplo, tocar fogo no carro para ganhar o seguro, o pessoal fazia com gente. Chegava no meio do Atlântico, o navio estava segurado, a carga estava segurada, mas os escravizados começavam a ficar doentes, eles achavam que iam perder a mercadoria, eles jogavam os negros no mar. Jogavam os seres humanos no mar para morrerem afogados, para ganhar um seguro em cima de seres humanos. Era esse o nível de desumanização. Então, foi por isso que a abolição começou aqui, porque o pico maior de desumanização em todo esse processo da história da humanidade, que todos os povos foram escravizados e escravizaram, aconteceu aqui. Porque o que aconteceu aqui foi terrível. Porque aqui criou-se uma mentalidade muito única, que foi uma das primeiras escravidões raciais da história. Por exemplo, eu estava conversando com esse professor Jonathan, na entrevista que eu tive com ele, ele falou, você morou no Egito? Morei. O Egito é escravagista? Eu, pra caramba. Como é que você identifica um descendente de escravo no Egito? Não tem como. Porque búlgaro era escravizado no Egito, eslavo era escravizado no Egito, africano era escravizado no Egito. Agora, como você identifica um descendente de escravo no Brasil? Não tem como. Vai para os Estados Unidos, como é que você identifica um descendente de escravizado? Então, assim, não tem como. Porque foi criada uma estrutura onde uma raça só de seres humanos, como se concebia como raça, uma etnia só ela tinha o monopólio, não é da sua escravidão, da crueldade sobre os seres humanos, da desumanização dos seres humanos total, e só uma podia receber tudo aquilo. Então, assim, as rebeliões escravas, em larga escala, aconteceram tanto aqui por causa disso. Porque poucas coisas na história da humanidade foram tão cruéis quanto a escravidão aqui. Até o que era praticado na África, o pessoal, mas os africanos também escravizavam. Eles escravizavam, mas eles comprometiam a escravidão de linhagem. Né? É que nem eu falo, no século XVI, em Istambul, o chefe do judiciário era africano, etíope, negro, no Império Islâmico Europeu, que era o Império Otomano. Sabe quando a primeira juíza negra vai surgir na Inglaterra, que foi também um império escravagista sobre a África, sobre diversos outros povos, em 2009? Tá entendendo? É por isso que essas rebeliões elas foram tão importantes para o fim do processo da escravidão. Porque o que aconteceu aqui, as pessoas não têm noção. Essas novelas não contam nada, porque é proibido passar o que faziam com os escravos na televisão. Nem filme de terror. É horrível.
Eu não vou descrever por, enfim, respeito à audiência, mas se for estudar as fontes primárias, os relatos das fazendas, aqui no Brasil, Deus me livre. Não, nada. Tem aquele filme 12 anos que dá uma noção mínima. Olha, mínima. pelo que eu li, tanto aquele filme 12 anos, como que saiu recentemente com Will Smith, é censuradíssimo. Se você lê, é muito ruim, extremamente ruim. E aí eu fiz recentemente, né, surgiu um livro nos Estados Unidos chamado Escravidão Branca, no qual eles gostam de fazer esses somebody lovers para tirar a atenção do estudo da escravidão africana, para dizer que os europeus também foram escravizados no século XVI pelos turcos e árabes e magrebinos que iam no norte da África. Com certeza, isso é uma história real, os europeus também eram escravizados. Aí você vai ler um relato de uma corveta turca pegando escravizados irlandeses. Ah, não, porque uma das mulheres escravizadas teve um filho a bordo. Então um turco foi, tirou a capa e fez um enxoval para o bebê e fez... Você já imaginou esse nível de... Era escravidão, era horrível, é desumanizante, é tudo. Você capturar um ser humano, subjugar, enfim, todo aquele processo horroroso. Mas você imagina um holandês, um português fazendo isso para uma mulher africana, que teve um bebê a bordo, e cuidar, e as crianças, depois de não sei quantos léguas, eram libertadas no convés, e os marujos brincavam com seus cativos. Isso está num livro muito bom chamado Utopias Piratas, Mouros, Hereges e Renegados, que ele fala um pouco sobre a história da escravidão no norte da África, de europeus. É interessante, tem esses relatos nesse livro. Você imagina, depois de não sei quantos quilômetros da costa, os europeus soltaram os africanos para brincar no convés, e aí tocavam música, davam doces para a criança. Isso aí enfim. Então, primeira coisa, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez ao Mansur. Ele se predispôs a vir aqui para fazer uma entrevista, ou conceder uma entrevista lá de Barretos, 8 horas de viagem, e vai daqui a pouco embora. Fez um bate-volta, algo inacreditável, só em deferência a nós e para fazer essa conversa que é tão ilustrativa e tão importante para as pessoas. Depois, se quiser que se converter, é rapidinho, viu? Testemunha para conversão não falta. Aqui já tem 6 muçulmanos, 7, 8 muçulmanos. Dá para ter mais aqui até ele ir embora, não fica tranquilo. Aí, já levantou o braço porque quer ser muçulmana, já está ali, ó. Mas assim, o que eu gostaria de que você nos falasse rapidamente sobre a questão do xiismo e do sunismo, só lembrando, em que pese toda a carga que existe da mídia internacional em relação ao xiismo, não existe terrorismo no xiismo. Você não encontra nenhum grupo terrorista xiita, nenhum. Ah, mas o Hezbollah é terrorista. Para quem? Para quem que ele é terrorista? Para o judeu. Por quê? Porque o Hezbollah foi um grupo que se colocou como protetor da fronteira com o Líbano para evitar que Israel invadisse o Líbano. E como eles não tinham armamento, como é que eles se conseguiam guerrear? Com o próprio corpo. Porque não tinha armamento para eles utilizarem. Eles eram homem-bomba. Eles se matavam para proteger o seu próprio povo. A palavra Hezbollah vem a partir de Deus. Então, as pessoas que são de Deus. E a imprensa internacional os julga como terroristas. Não, protegiam a sua nação de uma invasão de uma outra nação. Então então não há nenhum grupo terrorista xiita, mas você vai encontrar toda uma literatura que fala que o xiita é o desgraçado, o petista xiita, o esquerdista xiita. Por quê? Porque é o cara que é radical, e não cabe no xiismo o radicalismo. Em princípio, não. Você vai encontrar, lógico, xiitas radicais no pensamento xiita, mas não o xiita radical como um muçulmano. Então, isso tem que ficar bem observado. E aí você vai complementar muito melhor do que eu. E a segunda sobre a questão do terrorismo no Islã.
E aí por que que essa pecha do terrorismo ficou tão forte e da campanha internacional que existe para encontrar um inimigo do Ocidente, e o Islã foi escolhido como tal, e o terrorismo é a ferramenta maior para colocar o Islã como inimigo do Ocidente. Sim, sim. Só queria saber uma coisa. Que horas são agora? Só pra... Agora são 10h30. Ah, então temos 15 tempo. minutos. Temos tempo, sim. Então, xiismo e sunismo, né? Toda religiosidade, ela vai passar por algum processo no seu desenvolvimento onde você vai ter uma diferença de opiniões que vai gerar, né, digamos assim, uma grande cisão entre os seus seguidores, né? E com o Islã não foi diferente. Porém, as pessoas precisam entender que tudo que eu vou falar aqui agora é uma casca de pitomba, como eu disse anteriormente. É muito pouquinho, não é o cenário todo, né? Então é o seguinte, após o fim do período de perseguição à comunidade muçulmana em Meca, a Hégira, né, a Hijra, e tudo aquilo que aconteceu em Meca ser tomada pelos muçulmanos, né, e o profeta Muhammad, digamos, estabelecer o estado de Medina, na Península Arábica, o profeta Muhammad enviou o seu primo e genro Ali para a região do Iêmen, né, no sul da Península Arábica. É uma região que está hoje em conflitos, né, graças a Deus está acabando, mas é uma região muito importante na história do Islã. Então ele enviou Ali para o Iêmen, e iemenitas voltaram se queixando ao profeta de Ali, difamando, fazendo a famosa difamação histórica que se faz de governantes, etc., sobre, enfim, pessoas que não são favorecidas por eles. Todo governante tem uma fila de ingratos, digamos assim, né? Então, quando o profeta ouviu essas reclamações, num evento conhecido como Ghadir Hum, o profeta disse: olha, de quem eu sou Maula, Ali é Maula, para a multidão de pessoas que estão ali. A comunidade muçulmana, naquela época... O que é o Maula? E aí eu vou chegar nisso. Tá. A comunidade muçulmana naquele tempo era extremamente diversa já. Você tinha árabes de todas as regiões da Península Arábica, do Hijaz, enfim. E a compreensão do que o profeta Muhammad quis dizer com Maula foi sempre muito diversa. Então tinham pessoas que identificavam ali que o profeta Muhammad estava passando para Ali a sucessão da comunidade muçulmana imediata. Tinham pessoas que compreendiam que a palavra Maula tem muitos significados. Era que o profeta estava dizendo que Ali era o líder de sua casa, de sua tribo, de seu clã, dos Banu Hashim, que era para que aquelas pessoas que reclamavam dele o respeitassem. Então a comunidade muçulmana, naquele evento conhecido como Ghadir Hum, teve, digamos assim, entendimentos diferentes sobre o papel de Ali. Porém, um desses grupos, surgidos intelectualmente de início naquele evento, foram os Shiat al-Ali, ou os xiitas, de onde vem a palavra em árabe Shia, que significa partidário, aquele que faz a cisão, aquele que digamos assim, cria um partido. Porém, o que aconteceu? Os muçulmanos pegaram em armas, começaram a brigar, Ali falou, meu partido, vou fazer um comício, uma carreata. Não, isso não aconteceu. Pessoas começaram a desenvolver dentro da comunidade muçulmana naquele período a ideia de que Ali era o sucessor imediato do profeta Muhammad. Ou seja, o profeta Muhammad ia morrer, e quem ia ser o líder da comunidade muçulmana, religioso, espiritual, tudo, Ali. Porém, quando o profeta Muhammad morreu, por eleição, quem ascendeu foi Abu Bakr. E depois, por eleição, sufrágio, eleição, ascendeu Omar. E depois, por sufrágio e eleição, ascendeu Abu Bakr. Aliás, Uthman. E por sufrágio e eleição, depois ascendeu Ali. Então, dentro da teologia xiita, Ali é o primeiro imã, pois ele foi o que o profeta passou a autoridade primeiro. Mas para os sunitas não. Olha, teve 4 califas, Ali é o 4º. Aí os que vieram antes, para os xiitas, são usurpadores. Para os sunitas, não. Essa é a gênese da questão sunita e xiita. Porém, sunitas e xiitas em cada século vão desenvolver teologias diferentes. Por exemplo, quando vai surgir o califado fatímida, no norte da África, a disputa entre os fatímidas e os seljúcidas, que eram sunitas,
As questões teológicas eram por causa de Ali, Omar e Abu Bakr? Não. Tinham coisas que foram desenvolvidas na teologia dos dois campos. Quando os Safávidas, Safawiya, vai criar o seu império no Irã e vai converter o Irã ao xiismo, porque até o século XV, XVI, no início, o Irã era um país sunita, inclusive. Quando eles vão fazer isso, a disputa deles, teológica, com o resto do mundo islâmico, era sobre essa questão? Não. Então, não há um só sunismo e um só xiismo. Há sunismos e xiismos em épocas históricas diferentes, que vão abordar questões teológicas de modos diferentes. Hoje, o xiismo majoritário é a Ithna Asharia, o xiismo duodecimano do Irã. Mas o xiismo na história do Islã sempre foi uma vertente minoritária. Ele foi o quê? Sempre 10%, 5% dos muçulmanos em algumas fases da história. E ele possui uma teologia particular que se desenvolveu a partir dessa interpretação de quem seria o sucessor do profeta Muhammad. Mas a diferença entre sunitas e xiitas é isso? Não. Isso é um resumo. Isso é essa situação. Porém, a palavra xiita, shiat, ela adquiriu um contorno relacionado ao partidarismo, porque literalmente shia significa partidário. Então, no idioma português, que pegou muitos empréstimos da palavra do idioma árabe, né, milhares de palavras, a palavra xiita ela teve essa conotação. E se é aquele que é ferrenho, daquele que é... Mas necessariamente isso não quer dizer nada. Porque manga, se eu morder essa daqui, não vai sair caldo na minha boca. Mas é uma manga. Então, palavras às vezes não significam o conteúdo delas. Então, sim, há xiitas que são extremistas, como a maioria dos xiitas que não são extremistas e que não tem nada a ver com isso, e que é só uma difamação histórica terminológica que às vezes fica na cabeça das pessoas. E eu não sou xiita, tá? Então, assim, o que eu estou falando aqui é a perspectiva de um sunita sobre essas questões. Eu né? também não sou xiita, também sou sunita. Exatamente. Então, assim, aqui a gente está falando nesses aspectos. E com relação a quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, eu fiz um vídeo explicando a história do xiismo. Então, quem quiser entrar no site do História Islâmica no YouTube, no nosso canal tem lá, onde eu explico com mais profundidade essa questão para que seja entendido de uma forma mais profunda. E sobre a questão do terrorismo, né, extremismo, etc. Ao longo da história do Islã, diversos grupos vão surgir de extremistas. Diversos. Por exemplo, quando surgiram os xiitas, após a morte do profeta Muhammad, e na ascensão do califado de Ali, surgiu um grupo chamado os Khawarij, ou Carigitas em português. Esses foram os primeiros extremistas na história do Islã, que tinham a interpretação de que quem não seguisse o que eles estavam dizendo deveriam morrer. E grupos assim vão surgir na história do Islã ao longo dos séculos. Você vai ter os Hashashin, né, de onde vem até a própria palavra assassino, em português, do Hashashin, os Assassiyun. Você vai ter o surgimento de diversos grupos extremistas na história do Islã. Mas uma das coisas da história do Islã esses grupos nunca vão ser o coração do Islã. Eles nunca vão ser a maioria dos muçulmanos. Eles nunca vão tomar a narrativa do que é o Islã. Eles nunca vão definir o que é o Islã. Por exemplo, no século XVI, na Espanha, a Inquisição definia o que era ser católico. Então, você não tem como falar aquilo é uma interpretação, aquilo é algo, digamos assim, marginal, não. Aquilo é a definição naquele país do que é ser aquilo ali. Porém, se hoje eu vou ficar falando do Egito, que eu já morei, eu vou para o Egito, o que é que define ser um muçulmano no Egito? Ser um terrorista lá do deserto do Sinai, do Estado Islâmico, ou o que é determinado pelo Azhar, pela universidade, digamos assim, pela maioria dos teólogos. Então é basicamente isso. Existe extremismo no mundo islâmico? Existe. Porém, o extremismo no mundo islâmico ele recebe uma lupa muito maior. Quando o Abu Bakr al-Baghdadi começou seu califado de Araque no Iraque, ele criou lá suas decapitações, seus cortes de orelha, de cabeças e do que for. No mesmo período, basicamente, pouco antes, Joseph Kony, o pastor Joseph Kony, do Exército da Libertação do Senhor de Uganda, estava criando seu Estado teocrático e fazendo a mesma coisa, decapitação. Alguém ouviu falar disso na Globo? Mas se você digitar no Google, você vai ter lá matérias e matérias de outros jornais ao redor do mundo falando de Joseph Kony e do massacre que ele fez em Uganda.
Foi, assim, horrível, mas nenhuma nota da mídia. Então, por quê? O Oriente Médio é uma região estratégica, é uma região de muitos recursos, sempre foi, é o coração do mundo, como recentemente saiu até um livro que eu recomendo que vocês leiam, chamado O Coração do Mundo, que fala sobre o papel importante da Ásia na história do mundo. Sempre foi o coração do mundo e é importante que aquele povo seja desumanizado. Sempre. Então, assim, se há terrorismo, é endêmico. Se há misoginia, é endêmica. Não é um aspecto. Ele sempre é retratado como endêmico. Por quê? Hoje, todo ano, você tem a comemoração do Holocausto. Você se lembra dos judeus que morreram nos campos de concentração nazistas e toda aquela desgraça que aconteceu com eles. Em 2003, quase 1 milhão de iraquianos foram mortos na invasão americana do Iraque. E a mulher que foi para a mídia dizer que valeu a pena que 230 crianças morressem, Madeleine Albright, ela falou isso em vídeo, numa entrevista, no 60 Minutes, nos Estados Unidos. Ela foi homenageada na morte dela. Por quê? Porque vivemos num mundo onde o árabe é o terrorista. E não importa se ele tem 1, 2, 3, 4, 5 ou 60 anos, ele pode morrer. Mas outros povos, depende. Então, a narrativa do terrorismo, ela serve. Não que o terrorismo não exista, ele existe. E quem são a maior vítima deles? Os muçulmanos. É. Mas a tipificação de uma cultura, uma religião e um povo e a ligação inalienável ao terrorismo dela, e não como se fosse um aspecto marginal, é o que é, enfim, veiculado ao mundo islâmico. É como se eu fosse definir ser evangélico no Brasil por ser evangélico, um traficante evangélico do morro que depende de terreiros. Mas é basicamente o que fazem com relação à questão do terrorismo no Islã. Enfim, basicamente isso. Mais uma vez, quero agradecer pela deferência a nós, pela aula que você deu para a gente. E é ótimo que isso vai ficar gravado para a eternidade. Isso é importante. E depois, para ele ir embora, falta 1 minuto e meio. Só fazer a fila para de conversão ao Islã. Muito obrigado, grande abraço. Muito obrigado, gente. Obrigado.